Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para uma aula de matemática e hoje nós vamos falar um pouco mais, porque a gente já teve uma aula sobre isso, mas nós vamos falar um pouco mais sobre as medidas de comprimento, de massa e de capacidade. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre essas medidas. Vocês lembram que numa outra aula a gente mostrou aqui as medidas, fizemos medições, mas hoje nós vamos aprender, né? Um nível um conceito um pouquinho mais elevado, mas vocês vão aprender e tirar de letra. Vem comigo aí na telinha. Medidas de comprimento. As medidas de comprimento são mecanismos de medidas eficazes, uma vez que é utilizada como recursos de medidas convencionais, tais como milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Elas foram criadas justamente para mitigar a probabilidade de ocorrências de erros no momento em que era necessário mensurar as coisas, ou seja, essas medidas elas surgiram, né, pela necessidade de comercialização, para saber se realmente aquilo que eu estava medindo competia com o que o outro estava me vendendo, se era do mesmo tamanho, ou se eu ia fazer uma construção, se ia sair tudo num tamanho certinho. E primeiro surgiram as medições, né? Não convencionais, as medidas não padronizadas, né? Utilizado pelo corpo humano, como a polegada, o palmo, o pé, o passo, o côvado, a jarda, a braça, né? E talvez até outros que nós não lembramos até aqui. E depois veio, né, as convencionais, e isso surgiu os instrumentos de medidas convencionais, como a trena é muito utilizada nas construções, né? Aí a régua do pedreiro, do marceneiro, que ele também utiliza nas construções, a fita métrica, que é muito utilizada aí nas costuras, pelas costureiras, né? Para medir, fazer as nossas medidas. E as réguas muito utilizadas na sala de aula por nós, né? Para nós medirmos tamanhos menores. As unidades de medidas. Vejam bem, a base é o metro, mas nós temos os múltiplos, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Eles são múltiplos. Por exemplo, o metro corresponde a 100 centímetros. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro e o hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro e 100 vezes maior que o metro. O quilômetro ele é 10 vezes maior do que o hectômetro e 1000 vezes maior que o metro. Já as outras unidades de medidas são os submúltiplos, né? Esses que estão de vermelho, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. O metro, nós já sabemos que corresponde a 100 centímetros, certo? É a unidade principal. Então, o decímetro, ele é 10 vezes menor que o metro, e o centímetro, ele é 10 vezes menor que o decímetro e 100 vezes menor que o metro. E o milímetro, ele é 10 vezes menor que o centímetro e 1000 vezes menor que o metro. Olha só, então, todos esses de azul, professora, eu multiplico por 10, e todos esses de vermelho eu divido por 10, isso, os múltiplos eu multiplico e os submúltiplos é como se eu estivesse dividindo por 10 em 10, todas as vezes, certinho? Veja aqui, olha só, o sistema métrico decimal, nós vimos, né, a unidade principal é o metro, é como se fosse uma unidade, só que essa uma unidade, um metro corresponde a 100 centímetros, certinho? Então, com essa base, né, nós temos as dezenas, que são os decâmetros, né? Que é 10 decâmetros, 10 que é 10 metros, seria 10 metros. E as centenas é os hectômetros, que seria 100 metros. E o
quilômetro corresponde, né, é a unidade de milhar e corresponde a 1000 metros. Então, todos esses são múltiplos, aí eles estão destacados de vermelho. E da forma como nós temos nas unidades, nós temos os números decimais, e aí nós já vamos ter ele divididos em partes. Então, nós temos os décimos, que corresponde a quê? Os decímetros, né? Que ele é nada mais, nada menos do que a 10ª parte de 1 metro, ou seja, 1 metro dividido em 10 partes. E nós temos também os centímetros, que corresponde aos centésimos. Esse centímetro é 1 metro dividido em 100 partes, ou a 100ª parte de 1 metro, que corresponde aí, dessa forma de escrever, nós temos 0,01, que nós lemos 1 centímetro ou 1 centésimo. E também temos aí nos submúltiplos o milésimo, né? Que corresponde ao milímetro. E nós temos aí as siglas, tudo certinho. O milímetro nada mais é do que a milésima parte de 1 metro, ou seja, 1 metro dividido em 1000 partes. Aí são os submúltiplos, você lembra da divisão. E os múltiplos, você lembra da multiplicação. Certinho? Então, vamos continuando. Unidades de medidas mais usadas. Nós temos o quilômetro, que corresponde aí pela sigla km, né? O metro, o mzinho, o centímetro, o c e o m, e o milímetro, os 2 mzinho. Tamanhos convencionais correspondentes às unidades de medidas. 1 metro corresponde a 100 centímetros, que é a base para a gente saber o todo. Mas também 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, certinho? 1 metro também corresponde a 1000 milímetros. E 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, né? Interessante aqui, ó, nós lembrarmos, voltando aqui. Olha bem, nós temos aqui algumas unidades que nós não usamos com frequências, que são o decâmetro, que são os 10 metros, né? E os decímetros, que são a 10ª parte de 1 metro. Geralmente, nós usamos os centímetros, os quilômetros, nem o hectômetro não é muito usado por nós, né? Eles usam mais isso em construções, em medições mais extensas, e geralmente a gente usa 1 metro, corresponde a 100 centímetros, né? Que são o centímetro, e geralmente nós usamos o quilômetro. Só lembrando aqui que é o que vocês conhecem mais, mas existem todas essas e a gente pode transformar no decorrer das unidades que nós estivermos estudando. Nós podemos transformar 1 metro em décimos, em centésimos e milésimos, né? Ou seja, em decâmetro, em milímetro e assim por diante. Podemos usar as medidas de comprimento para medir altura, largura, tamanho, espessura, distância. Nós podemos utilizar, então, as unidades para medir todas esses tamanhos, esses espaços, ou a altura, ou a largura, ou a espessura, né, de determinado objeto, lugar também. Agora, vamos aqui para as nossas situações problemas. Veja bem, em um avestruz tem 2,7 metros de altura. Quantos centímetros tem esse avestruz? Agora, nós vamos transformar metros em centímetro, né? Veja bem. Então, lembra que nós vimos, né? Nós temos aí metro, nós vamos precisar transformar em centímetros. Centímetro é a 100ª parte de 1 metro, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Eu tenho 2 metros e 70, né? 2,7 metros. O que que eu vou fazer? Para transformar, eu preciso multiplicar por 100. E aqui nós temos, né, uma multiplicação. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 2, 0. Multipliquei esse 0 por todos
os números. Agora eu vou para o próximo algarismo, que também é 0. 0 vezes 0, 0. Vezes 2 continua sendo 0. Agora eu vou para o terceiro. Cada vez que eu multiplico, eu corro uma unidade, uma ordem, né? Para poder chegar na terceira aqui. Agora eu vou multiplicar o 1. 1 vezes 7, eu vou vir, ó, 1, 2, 3. Então, ele vai ficar bem aqui, ó. Agora, nós vamos multiplicar 1. 1 vezes 2, nós vamos ter 2. O que que nós vamos fazer agora? A adição. 0, 0 mais 0 permanece 0, 7, 0 mais 7 vai ficar só com 7 e o 2. Aqui nós temos o número racional, né, que tem uma vírgula. Então, eu vou pegar e vou também colocar a vírgula aqui. Tem uma casa após a vírgula, então eu vou correr apenas uma casa após a vírgula. Então, qual o número que eu fiquei? 270. Eu vou ter 270 centímetros. Então, qual é a minha resposta? Letra D. Muito bem. Vamos para mais uma questão. A tradicional corrida de São Silvestre, que acontece todos os anos em São Paulo, tem um percurso de 15 quilômetros. A medida em metros desse percurso lembra que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, então se eu tenho 15 quilômetros, olha só, 1 corresponde a 1.000, 2 vai corresponder a 2.000, 3 a 3.000, 4, 4.000 e assim sucessivamente. Logo, 15 quilômetros vai ser 15.000 metros, certinho? Esse dá para a gente fazer com cálculo mental, né? Então, só pode ser a letra D. Muito bem. Então, ficou fácil fazer um cálculo mental. Por quê? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, vou contando de 1 em 1, eu vou chegar a 15 metros, não é isso? Muito mais simples de calcular. E nós vamos finalizar por aqui. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas e quantas outras você desejar. Até mais!